Bom, queridos, a gente sabe que existem muitos cristãos que acham que cidadania não tem nada a ver com espiritualidade. Mas, na verdade, Jesus mesmo falou que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Isso diz respeito a todas as dimensões da vida, em todas as esferas da sociedade, inclusive também na dimensão política. E a maneira como nós nos posicionamos diante desses grandes temas, a maneira como nós nos engajamos em determinadas causas, é determinante para nós sermos sal e luz na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa nação. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Cote, e ele disse o seguinte: você pode prever o comportamento de uma pessoa ou de um grupo por sua ideologia. O sistema de crenças são as raízes que determinam a espécie de árvore e o tipo de fruto. Isso, queridos, funciona tanto para o bem como para o mal. E hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do nosso papel como igreja frente ao cenário político do nosso país como cidadãos cristãos. Eu queria orar com você, pedir que o Senhor te dê graça para ouvir, graça a mim para falar, mas que, acima de tudo, o Espírito Santo também fale conosco nessa noite. Amém? Pai, eu quero pedir graça essa noite sobre nós, os que falamos, os que ouvimos, nesse tempo, Pai, onde nós interagimos com o Teu Espírito Santo. E eu peço que o Seu Espírito nos guie, nos ensine, nesse tempo tão estratégico, tão importante para a nossa nação, que nós possamos continuar sendo guiados pela verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver 3 ofícios muito importantes no Antigo Testamento. Nós tínhamos o ofício do rei, que era responsável por promover justiça, paz e alegria para o povo. Nós tínhamos o ofício do profeta, que era responsável por falar ao povo em nome de Deus, e nós tínhamos o ofício do sacerdote, que era responsável por interceder diante de Deus pelo povo. Diga comigo: rei, profeta e sacerdócio. E nós sabemos que esses 3 ofícios, eles se cumpriram plenamente em Jesus. Jesus, ele é o rei justo e um rei eterno. Ele é o profeta que proclamou a verdade, e ele é o sacerdote que abriu o caminho, revelou o caminho. E antes de subir aos céus, Jesus, ele disse à sua comunidade de discípulos o seguinte, João 20, 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: assim como ele me enviou, eu vos envio também. Você está falando como Jesus. Jesus disse: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Ou seja, em outras palavras, aquela comunidade de discípulos se tornou uma extensão do ministério de Jesus. Você é uma extensão do ministério de Jesus. Você crê nisso? Por isso, nós como comunidade de discípulos na cidade de Curitiba, nós como comunidade de discípulos na nação brasileira, devemos entender esses 3 papéis. Diga comigo: rei, profeta e sacerdote. Nós devemos entender, claro, eu e você, nós não somos reis, não somos rainhas, embora a gente tenha aqui mulheres que nós diríamos, essas são nossas rainhas, nossas princesas. Nós não somos reis, não somos rainhas, mas nós somos embaixadores do reino. Nós somos os mais altos representantes de um rei eterno, de um reino eterno. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, fala isso. Agora, portanto, vocês são embaixadores de Cristo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Não somos reis, mas somos seus representantes. E um embaixador, ele representa oficialmente um reino distante. O embaixador fala em nome do rei e representa esse rei em todas as esferas da sociedade. Eu e você precisamos ter essa consciência, em primeiro lugar, que nós somos representantes do reino de Deus, quer sejamos um professor na escola, um médico no hospital, um executivo na corporação, um funcionário público em um determinado departamento, um estudante
na sua instituição, na faculdade, no colégio, enfim, alguém que trabalha de serviços gerais numa empresa, um gerente de banco, um obreiro na construção, não importa onde você esteja, você é um representante do Rei Jesus. Você é um representante do reino. E, queridos, nós devemos estar nos lugares onde Deus nos colocou de maneira ativa. Nós não podemos estar nos lugares onde Deus nos colocou de maneira passiva. Eu e você recebemos autoridade de reis e, portanto, nós precisamos nos apossar dessa autoridade que recebemos de Cristo e marcar a diferença onde nós passamos. Onde quer que nós estejamos. Queridos, a justiça no Brasil não vai começar pelas instâncias de justiça, vai começar pela nossa vida. Vai começar quando eu não aceito propina, quando eu devolvo um troco que foi me dado a mais, quando eu trato pessoas com respeito. É assim. É dessa maneira, porque nós somos representantes do Rei Jesus. Essa noite eu quero publicamente revelar o meu voto, por isso nós não estamos nem transmitindo. Em algum momento eu vou revelar meu voto para você. Você está pronto? Estão assim meio preocupados? Eu vou revelar meu voto para você. Nós estamos aqui, queridos, nós precisamos entender para marcar essa diferença, e eu e você estamos aqui para fazer exatamente o que é a manifestação do reino de Deus. Nós estamos aqui para promover paz, nós estamos aqui para promover justiça e alegria do reino. É para isso que nós existimos. E é por isso que é tão importante, irmãos, nós estamos vivendo num tempo tão polarizado da política, e nós como cristãos precisamos tomar cuidado, porque nós não deveríamos ser partidários, isso não é parte do nosso reino, nós não estamos aqui para isso. Nós precisamos tomar cuidado para nós não dividirmos a nossa família, para nós não dividirmos irmãos da igreja, para nós não dividirmos pessoas por posições políticas. Sabe por quê? Porque a política passa. Os reinos da terra passam, mas nós vamos permanecer. E o que importa é que nós permaneçamos com a nossa posição frente à palavra de Deus, em retidão, em justiça, alegria. Amém? E paz. Você pode dizer paz? Você sabe que Jesus veio reconciliando consigo o mundo. Nós não podemos nos dividir porque um irmão é de tal partido, outro irmão é do outro partido, porque esse aqui vota naquele, porque aquele vota em outro. Vocês sabem que nós, como comunidade cristã de Curitiba, nós somos muito discretos com relação à política. Somos muito discretos. Para a gente é quase um passo a mais trazer esses irmãos aqui, embora eles nem saibam disso, né? É um passo a mais, mas nós sabemos da importância de orar por esses irmãos, sabemos que esses irmãos que vão entrar na política, eles vão, hoje foi falado de Daniel, eles vão ser Daniéis na cova dos leões, eles precisam de cobertura, precisam de graça, mas queridos, também não vão ser esses irmãos que vão resolver o problema do Brasil. Quem vai resolver o problema do Brasil começa com a minha vida, com a sua vida, com nós que nos identificamos com o reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Diga, eu sou embaixador do reino. Mas, queridos, nós não podemos apenas desenvolver o ofício relacionado ao rei. Nós precisamos também desenvolver o ofício relacionado ao profeta. Nós não somos apenas embaixadores, nós também somos profetas. Põe a mão sobre o teu coração e diga, eu sou profeta. Como profetas, ou seja, como igreja que manifesta o ofício profético, nós somos responsáveis por proclamar os valores de Deus, os valores do reino na nossa cidade, na nossa nação, no nosso bairro, onde quer que nós estejamos presentes. Você pode dizer amém por isso? Vocês lembram que o Senhor falou para Jeremias? Falando ao profeta Jeremias, o Senhor diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta entre as nações. E aí a Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em você, ou na sua boca, as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, versículos 5 e 9.
Ser profeta é ser boca de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: ser profeta é ser boca de Deus. Queridos, nós somos boca de Deus a um mundo distante dele. O profeta é, acima de tudo, o homem ou a mulher da palavra. A palavra é a ferramenta mais importante do ofício do profeta. Os profetas do Antigo Testamento, eles não falaram por si próprios. Os profetas do Antigo Testamento, eles não deram as suas opiniões. Isso aqui é algo muito importante para nós como cristãos. Nossas opiniões não podem ser contrárias à palavra de Deus. Nossas opiniões não podem sobrepassar a palavra de Deus. Às vezes eu, como pastor, encontro pessoas que me pedem: não, mas pastor, me dê uma resposta. Diga para mim se eu posso fazer isso. E às vezes eu falo: não, irmão, isso daqui não é possível. Mas pastor, eu falei: irmão, eu não posso falar mais do que a palavra de Deus. Eu não posso te dar uma resposta contrária à palavra de Deus. Eu não tenho essa autoridade. A palavra de Deus é autoridade sobre a vida do pastor. E a palavra de Deus é autoridade sobre a vida do crente. Os profetas do Antigo Testamento, eles estavam atentos para ouvir a palavra e para serem transmissores fiéis do plano divino. É por isso que o Senhor falou: eu coloco minhas palavras na sua boca. E a missão do profeta, meus irmãos, eu quero até dizer algo: alguns desses irmãos que estão aqui, alguns deles vão ser eleitos. Espero que todos, né? Espero que todos. E eles precisarão ser, antes de tudo, não representantes do partido deles. Antes de tudo, eles precisam ser representantes do reino de Deus. Se eles forem representantes do partido deles, eles já começam mal o caminho deles. Eles precisam ser, primeiro, representantes do reino. Porque, antes de tudo, eles são cristãos, homens e mulheres de Deus, mas eles também terão que ser profetas. E não é fácil a posição daquele que ocupa uma posição política se manter, às vezes, contra tudo e contra todos, porque eles vão encontrar pessoas hostis, eles vão encontrar-se com instituições poderosas, eles vão encontrar-se com ideologias malignas. Irmãos, isso não são só eles, nós vamos nos encontrar com pessoas hostis, com instituições poderosas, com ideologias malignas. Portanto, nós precisamos superar os nossos medos, os medos das ameaças que pretendem nos calar. Nós, como igreja, precisamos falar, porque o papel profético da igreja é proclamar, é defender e é transmitir as verdades da palavra de Deus. Mas, irmãos, não é transmitir a palavra apenas com palavras, também com atitudes. No mundo onde a iniquidade aumenta a cada dia, no mundo onde a corrupção é geral e cada vez maior. Aliás, a Bíblia já falava a respeito do gênero humano, que ele se corromperia. No mundo onde nós estamos preocupados a respeito do futuro dos nossos filhos, o que é que estão falando com nossos filhos na escola, preocupados a respeito dos amigos dos nossos filhos. Nós precisamos lembrar que nós somos portadores de uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, nós somos portadores da mensagem divina. Deixa eu dizer algo para vocês: é a igreja que é a portadora da verdade na terra. Ele falou, Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É ela quem sustenta a verdade, é ela quem protege a verdade. Agora, nós como cristãos, nós não podemos nos calar, e esse tempo exige que nós falemos. Provérbios 25, 26 diz que como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Queridos, vão fazer leis se nós... Eu creio que o que a pastora Eliane falou hoje é isso, a igreja do Brasil está se despertando. Mais e mais nós estamos nos despertando, porque nós sabemos que não é apenas o presidente da República. Nós precisamos nos preocupar com o Congresso Nacional. Nós precisamos nos preocupar com a Câmara Federal, nós precisamos nos preocupar com o Senado. Porque, queridos,
vão querer fazer leis, e se nós deixarmos, eles farão leis que eu, você e os nossos filhos teremos que obedecer. Quem não se importa com política, terá que servir a lei de quem se importa com a política. É por isso que Deus está despertando a igreja. Põe a mão sobre o seu coração e fala: eu tenho um papel real, eu sou embaixador do reino. Diga: eu tenho um papel profético. Então, como profeta do reino, é parte da responsabilidade minha e sua, da igreja, denunciar a injustiça. Vocês olham para os profetas do Antigo Testamento e vocês veem que eles confrontaram reis. A gente não precisa nem ir para o Antigo Testamento, do Novo Testamento. João Batista perdeu a cabeça dele porque ele disse para Herodes: não é lícito você estar casado com essa mulher. Esse é o papel profético da igreja: denunciar a injustiça e proclamar as verdades de Deus. Proteger os nossos valores. E é por isso que é muito importante a nossa escolha nesse tempo. Deixa eu dizer algo para você: a sua escolha é profética. Porque quando você escolhe, você aponta para os valores que você crê. Você decide quem vai decidir por você, você escolhe quem vai decidir por você. E é por isso que a igreja precisa escolher candidatos cujas pautas estão alinhadas com a palavra de Deus. Nós não podemos escolher um candidato a favor do aborto, nós não podemos escolher um candidato a favor da legalização das drogas, nós não podemos escolher um candidato que é ficha suja, não coaduna com o Evangelho. E aí você poderia dizer assim: não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nem consigo falar nada. Você pode dizer assim: como eu vou exercer meu papel profético? Eu nem nunca fui a Brasília. Mas agora o seu voto vai a Brasília. O seu voto vai a Brasília. Essa é a hora de você se manifestar. Essa é a hora que você tem a oportunidade de pontuar as verdades de Deus que você prefere. E olha, é importante a gente entender, glória a Deus, porque nós temos irmãos cristãos, mas eles ainda são uma minoria. E ainda para piorar, nós temos muitos cristãos que não exercem um papel cristão quando estão lá. Se votam como cristãos, mas não se comportam como cristãos. Se elegem em cima de ser cristãos, mas não se comportam com isso. Por isso nós precisamos saber exatamente como nós vamos escolher. Escute isso: quem não se importa com a política terá que servir às leis de quem se importa. Mas, queridos, essa noite nós não estamos aqui só porque eu quero chamar a atenção vocês a respeito do papel de embaixadores de Cristo que vocês são, como servos do Rei. Não apenas com o papel que vocês têm como profetas para esse tempo, esse ofício profético, mas principalmente nós viemos essa noite aqui para desempenhar o papel sacerdotal. Diga comigo: rei, profeta e sacerdote. Diga comigo: sou embaixador, sou profeta e sou sacerdote. Como sacerdote, nós temos a incumbência de orar e interceder pela nossa cidade, pela nossa nação, porque nós somos uma nação de sacerdotes. No Antigo Testamento, existia o sacerdote que era o mediador entre Deus e o povo. O trabalho dele era representar o povo diante de Deus, orando, fazendo sacrifícios. Eu não posso me deter aqui, mas no Novo Testamento, esses sacrifícios já não são mais necessários, porque Cristo morreu uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi o sacrifício máximo. Já não há necessidade de nenhum outro tipo de sacrifício. E todos nós, eu e você, passamos a ser sacerdotes. 1 de Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, amados, nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo,
E por isso é que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Por que é que nós oramos em nome de Jesus Cristo? Porque Deus nos deu, através desse nome, acesso irrestrito à presença dEle. Nós somos sacerdotes e a nossa principal tarefa como igreja é a intercessão. Diga comigo, intercessão. Queridos, a oração é a ferramenta para cumprirmos o nosso ofício profético. Portanto, nós devemos assumir esse papel de forma prática como igreja, orando pelo nosso país e orando por aqueles que nos governam. Por isso nos reunimos hoje. Preste atenção no que diz 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 a 6. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Agora, é importante a gente relembrar algo aqui, que os cristãos da época desse texto, eles enfrentavam a impiedade do imperador Nero. Os cristãos da época enfrentavam a impiedade do imperador Nero, mas mesmo assim, Paulo os ensinou o dever de suplicar, de orar, de interceder, de dar graças a Deus a favor de todas as autoridades, independente se são boas ou más. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho uma preferência política, mas não importa quem ganhe a política, a Igreja de Cristo continua sendo a Igreja de Cristo, ela vai prosperar de qualquer maneira. As portas do inferno, o que a palavra de Deus diz é isso, que Ele edificou a sua igreja sobre a rocha, que é Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela avança nos países muçulmanos, a igreja de Cristo avança na China, a igreja de Cristo avança em lugares onde você poderia, na Venezuela, a igreja de Cristo avança, em lugares de muitas trevas, a igreja de Cristo avança. E é claro que isso não nos dá sequer permissão para que a gente também fale, então deixa explodir tudo. Não é isso. Mas nós precisamos entender quem somos, onde estamos e a quem servimos. Nós servimos um Deus que é acima da política, o seu reino é eterno. Agora ele diz que nós deveríamos orar, Paulo está dizendo assim, nós deveríamos orar primeiro por todos os homens. Então, entendam isso, quando nós estamos orando pelo Brasil, nós não estamos orando apenas por Brasília. Nós estamos não apenas orando pelas instituições que representam o governo. Quando nós decidimos que vamos orar pelo Brasil, nós estamos orando pelo povo brasileiro. Nós estamos orando, meus irmãos, pelo homem do campo, nós estamos orando pelo funcionário público, nós estamos orando pela mãe solteira, estamos orando pelas crianças que estão nas creches, pelos adolescentes nas escolas, por aqueles que estão em situação de rua. Quando nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelos brasileiros. Eu te pergunto, quantos aqui amam os brasileiros? Por isso você veio. Mas ele não diz apenas ore por todos os homens, ele diz ore pelos reis e pelos que exercem autoridade. Paulo nos orienta a direcionarmos as nossas orações também pelas autoridades, também pelos governantes. O problema, e eu olho aqui esses irmãos que são candidatos, e a gente precisa ser muito sincero no nosso coração, o problema é que nem sempre nós acreditamos que as nossas orações podem dar resultado. Às vezes vocês irmãos que são, alguns de vocês já exercem cargos políticos, outros ainda vão exercer, vocês desanimam às vezes. Imaginam nós, às vezes nós olhamos e nós desanimamos e pensamos que as nossas orações não podem, mas deixa eu te dizer algo, o Brasil ao longo dos anos, ele tem crescido, o Brasil tem prosperado, e isso é resultado da igreja de Cristo, é resultado da oração. Não pense que foi apenas casualidade, não pense que foi a economia, foi a igreja de Cristo que se levantou. Hoje, queridos, nós vamos orar profeticamente, e nós devemos perguntar para Deus, Senhor,
O que é que o Senhor está fazendo no Brasil? O que é que o Senhor vai fazer nos próximos anos no Brasil? Porque nós não devemos ser apenas intercessores, nós devemos ser intercessores proféticos. Sabe a diferença de um profeta e de um intercessor profético? É que o profeta, ele ouve de Deus e fala aos homens. O intercessor profético, ele ouve de Deus e ele fala a Deus de volta. Ele diz: Senhor, é isso que o Senhor está querendo, e é isso então que eu vou te pedir, segundo a sua vontade. Porque quando nós identificamos o que Deus está fazendo no nosso país, nós podemos responder isso com oração. E hoje à noite eu quero louvar a Deus, porque nós recebemos uma palavra tão específica. Deus está levantando Daniéis na nossa nação. Nós queremos que Deus levante esses homens e mulheres que vão fazer a diferença, mesmo que eles estejam na Babilônia. Homens e mulheres que serão sustentados por Deus no meio da fornalha ardente, no meio da cova dos leões. Homens que vão permanecer, os governos passarão e eles permanecerão para a glória de Deus. E nós podemos orar por isso. Nós podemos clamar por esses homens. Nós devemos, queridos, orar e nós devemos agir segundo os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos nos omitir quando o voto nos é facultado, e é isso que nós precisamos transmitir à nossa igreja. Nós não podemos, irmãos, tendo o privilégio e a autoridade que nos foi dada de escolher os nossos governantes, nos omitir. Não vamos votar em branco, não vamos votar nulo, não vamos, ao contrário, vamos exercer a nossa cidadania, porque isso foi nos facultado, foi nos dado isso. Nós não podemos correr o risco de ter que passar 4 anos pedindo que Deus nos ajude a suportar o jugo que nos foi imposto. Acho que eu devo repetir isso para você ouvir bem. Nós não podemos correr o risco de ter que passar 4 anos pedindo que Deus nos ajude a suportar o jugo que nos foi imposto. Eu prefiro orar antes, escolher bem, do que ter que depois clamar por misericórdia. É melhor pedir graça do que misericórdia. É melhor pedir a graça de Deus agora. E é por isso que Paulo diz assim: devemos orar para que tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Repita comigo: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Sabe o que quer dizer isso? Vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Quando fala vida tranquila, fala que você tem um bom emprego, você tem um emprego, você tem educação para os seus filhos, você tem saúde pública, você tem lazer. Quando fala de vida pacífica, fala de segurança pública, fala de justiça. Quando fala de piedade, fala de devoção a Deus, fala de liberdade religiosa, fala de uma vida onde Deus seja parte do calendário e da agenda, onde você possa mandar seu filho para a faculdade sem pensar que isso vai destruir os valores que levou anos para construir. Quando fala de dignidade, fala de honestidade, fala de que as verbas estão sendo destinadas para causas nobres e que elas não estão indo para alimentar a agenda do mal. É disso que fala. E Paulo fala: oremos por isso. E versículo 3 ele diz assim: isso é bom e agradável perante Deus. Irmãos, orar pelos nossos governantes, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, não traz apenas resultados para a nossa vida, mas é algo também agradável diante de Deus. Põe a mão sobre o seu coração, deixa eu te dizer algo. Quando você ora, você se alinha aos propósitos de Deus. Quantos querem ver os propósitos de Deus se cumprindo na nossa nação? Irmãos candidatos, se vocês forem apenas candidatos, o máximo que vocês conseguirão é ser candidatos, mas se vocês decidirem que isso será um ministério, estou vendo que chegou também o Ezequias também, candidato a deputado estadual. Ezequias, fique de pé também para que a igreja possa receber você. Dá um aplauso para ele também. Precisa ser um ministério, precisa ser um chamado, precisa ser uma obra do Espírito Santo, porque nós precisamos ser homens e mulheres alinhados aos propósitos de Deus.
Deus precisa de boca profética lá. Deus precisa de candidatos que vão ser representantes do reino. Deus precisa de candidatos que vão ser profetas para essa nação. E Deus precisa de candidatos que também sejam sacerdotes, que se coloquem nesse sentido entre o povo e Deus, clamando também para que a nossa nação possa ter vida tranquila, pacífica, com piedade e com dignidade. Versículos 4 e 6 fala assim: porque ele deseja que todos os homens, preste atenção nisso. Irmãos, eu não estou fazendo essa reunião essa noite por causa da política. Esse não é o que queima no meu coração. O que queima no meu coração é o que está nesse versículo aqui. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero uma nação aberta para o Evangelho. Eu quero uma nação onde o Evangelho cresce. Eu quero uma nação onde o Evangelho é pregado com liberdade. Eu quero uma nação de homens e mulheres de Deus, porque eu sei que o que muda a nação é o Evangelho, é a palavra de Deus. Não são os programas políticos, irmãos. Os programas políticos podem te dar até conforto. As nações mais prósperas do mundo têm muito conforto, mas têm muito coração vazio. Nós estamos precisando enviar missionários para a Europa, como estamos fazendo. E Paulo diz, nós precisamos orar, porque Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E olha que interessante, isso está totalmente ligado por orar pelos governantes. Porque quando o nosso país está em paz, quando o nosso país está tranquilo, quando o nosso país está pacífico, nós também temos oportunidade de fazer com que o Evangelho seja propagado a todo homem, para que todos cheguem ao conhecimento da salvação, porque a salvação é para todos, irmãos, é para o pobre, é para o rico, é para o gentil, é para o judeu, é para todos os povos, todas as cidades. Quando a gente não souber o que fazer diante da corrupção, da guerra política, dessa polarização que o Brasil chegou, nossa resposta deve ser a oração. A oração é o remédio da nação. A oração é o remédio da nação. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos. Deixa eu dizer algo, não é um partido que vai salvar o Brasil, não é um político que vai libertar o Brasil, não serão as ideologias que vão libertar o Brasil, só existe uma forma do Brasil se tornar uma nação de Deus, e essa pessoa é Jesus Cristo. E Paulo diz, esse é o testemunho que nós devemos prestar em todos os tempos. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar, nós precisamos proclamar essa mensagem. Talvez falando isso de uma maneira mais alinhada com o que eu estou dizendo, nós precisamos nos posicionar, proclamar e orar. Esse papelzinho aqui que chegou mais alguém, estão me ajudando aqui. É a Tânia Guerreiro também, candidata a deputada federal. Por favor, Tânia, fica de pé também. Obrigado. Nós temos também, queridos, precisamos disso, precisamos, como embaixadores do reino, nos posicionar. Como profetas do reino, nós precisamos proclamar a mensagem. E como sacerdotes, nós precisamos orar. Esse momento do voto é um momento oportuno para nós nos posicionarmos. Também é um momento oportuno de nós impedirmos que o inimigo restrinja as oportunidades da igreja e do avanço do Evangelho. Mas também é momento de orar, porque a oração é que dá a perspectiva de Deus para as nossas vidas e para a vida do nosso país. Então Deus quer colocar no coração de cada pessoa aqui um amor genuíno pelos brasileiros. Você pode pôr a sua mão no seu coração de novo? Eu creio nisso, aqui eu estou encerrando. Eu creio que Deus quer colocar no coração de cada pessoa aqui um amor genuíno pelos brasileiros, ao ponto de sermos fiéis embaixadores, representando o reino de Deus onde quer que nós estejamos. É uma pergunta que nós temos que fazer. Existe alguma coisa na nossa vida, na nossa conduta, que não está representando o reino? Se tem, nós precisamos mudar isso. Irmãos, a corrupção pode ser uma mentira.
Existe alguma coisa que nós estamos deixando de fazer, porque também não é apenas o que eu faço, mas algumas coisas que eu deixo de fazer? Nós precisamos ser embaixadores fiéis, nós precisamos também ser boca de Deus, porta-voz da verdade, num tempo onde o engano prospera, e ser sacerdotes que intercedem diante de Deus para a nossa nação. O que vocês acham disso? Acho que é um tempo muito estratégico e muito específico. A gente ouviu a pastora Eliane dando essa palavra, mas também há poucos dias, uma irmã aqui recebeu uma palavra enquanto intercedia pela nação, bem extensa. Eu não vou poder transmitir tudo para vocês, mas ela, em parte dessa palavra, diz assim: Brasil, Deus se opõe a uma nação orgulhosa e arrogante. Submeta-se humildemente a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. E quando você, ó Brasil, se achegar a Deus, ele se achegará a você. Lavem as mãos, pecadores. Permita que os seus corações sejam somente de Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele. Chora, Brasil, lágrimas de coisas erradas que fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja tristeza em vez de riso, desgosto em vez de alegria. Então, quando sentirem sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará e animará e ajudará vocês. Ó Brasil, nação santa, que as nações te louvem, Senhor, porque Tu és grande, poderoso e santo. Tu és o Rei poderoso, que amas a justiça, espalhas o direito e a honestidade, a verdade por toda a nação. Proclamem a grandeza do nosso Deus, Ele é santo. Cantem alegremente, ó Brasil, obedeça a Ele de todo o coração, com coração alegre venham à sua presença, com adorações e canções. O Senhor é Deus, Ele os criou, Ele criou o Brasil, pertencemos a Ele, somos suas ovelhas, Ele é o nosso pastor. Entrem por suas portas, cantem hinos de gratidão no pátio das suas casas, cantem hinos de louvor, deem graças ao Senhor e louvem o seu santo nome, porque o Senhor é bom, o seu amor é cuidadoso e leal, Ele é eterno, sua fidelidade para com o Brasil nunca acabará. Amém.